Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Meu nome é Marcel e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre a estreia desastrosa aí da equipe do Amazonas na Série B. Cara, realmente foi horrível o jogo da equipe do Amazonas, que não conseguiu sequer o empate, né, com um jogador a mais e acabou sendo derrotado fora de casa para a equipe do Goiás por 1-0. E a gente vai comentar sobre isso, né, nesse vídeo de hoje. Mas antes da gente comentar aqui sobre o assunto, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal, tá, pessoal? E também não se esqueça de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Só mais um recado, pessoal. Verifique se de fato vocês estão inscritos aqui no canal, tá bom, pessoal? Porque não sei por que o motivo, mas o YouTube tá desinscrevendo alguns inscritos, né? Tá cancelando assim a inscrição. Não sei por que o motivo disso, mas muita gente está reclamando, tá bom? Então, verifique se de fato vocês estão inscritos aqui no canal, tá, pessoal? Então, eu agradeço a cada um que poder dar essa força aqui pro canal. Beleza, pessoal? Então, é o seguinte, vamos lá. A Amazonas acabou sendo derrotado pela equipe do Goiás por 1-0 em um jogo em que o Amazonas não jogou nada. O Goiás foi dominante em boa parte do jogo, né? Só foi assim, só diminuiu mais o ritmo quando perdeu um jogador, né? Como foi expulso o jogador da equipe do Goiás, aí a equipe teve que ficar mais, como posso dizer assim, cautelosa ali ao ataque. Mas mesmo assim, com um jogador a menos, ainda foi perigoso, né? Contra o Amazonas, com o Pretinho ali, estava em campo, os 11 em campo, e mesmo assim a equipe não conseguiu sequer, né, arranjar um golzinho que empatasse, né? E trouxesse um ponto lá de Goiás. E foi uma partida, sabe, lamentável, cara. O Amazonas no primeiro tempo foi totalmente dominado pela equipe do Goiás. Parecia que estava com medo de jogar bola, né? É inacreditável. Totalmente recuada a equipe, sem criatividade, sabe? Sem poder ofensivo. O ataque do Amazonas realmente é vergonhoso, sabe? E tinha momentos em que o time tinha a posse de bola, né? Principalmente quando estava com um jogador a mais. E parece que não sabia desenvolver as jogadas, né? Tocava para um lado, tocava para o outro, mas não, sabe, não tinha uma evolução na jogada, não tinha realmente uma criação. A jogada ali para a ponta, o jogador vinha avançando ali pela linha de fundo, cruzava errado, ou então fazia o toque para trás, tentando achar alguém dentro da grande área, mas não conseguia. Também era muito chuveirinho na grande área, né? Mas nada, né? Nada, não saía nada. Pouco criou a equipe do Amazonas. Então realmente foi muito decepcionante ver a equipe jogando, né, aí na sua estreia. Por mais que tenha sido fora de casa, né? Por mais que tenha sido contra uma equipe forte, né? Como a equipe do Goiás, que é uma equipe que de vez em quando tá aí na série A, né? Aí fica tipo aquela equipe gangorra, né? Sobe e desce, mas é uma equipe forte, né? Mas mesmo assim, cara, dava pra ter conseguido um resultado melhor, né? Principalmente aí com a expulsão. Mas, cara, e assim, a expulsão foi correta, tá bom? Porque, cara, o pessoal ficou na bronca, né? A pergunta, poxa, foi expulsão, não foi expulsão? Pô, o jogador foi com as duas pernas, né? Ali no tornozelo do jogador da equipe do Amazonas, né? Cara, aquele ali se acerta mesmo. De fato, se o jogador tiver o pé preso ali no gramado, isso quebra. Sinceramente falando, isso quebra sem necessidade, né? Às vezes não dá pra entender alguns jogadores, né? Pra que isso, né? Pra que sabe fazer um lance desse, sendo que você pode machucar um colega seu ali de profissão sem necessidade, né? Acaba, às vezes, sendo expulso por bobeira. E foi bem, né? Foi bem realmente expulso, né? Por mais que ele tenha atingido a bola, mas ele atingiu também o jogador da equipe do Amazonas, sabe? Assumindo um risco que poderia ter gerado ao jogador, né? Então, nesse lance, uma expulsão correta, né? Mas assim, né? Então, assim, o Amazonas, cara, perdeu uma ótima oportunidade de apenas ter trazido, né, um pontinho fora de casa. E, cara, esse futebol do Amazonas que ele apresentou não é de hoje, né? Já no campeonato amazonense, a gente já via isso, né? Até na final, né? Na final, a equipe começou muito bem contra a equipe nacional, depois disso recuou e praticamente entregou a posse de bola para a equipe do Nacional, que quase, né? Quase que conseguiu ser campeão diante do Amazonas, né? Levou sorte a onça pintada, essa é a verdade. Então, assim, a gente via que a equipe não tinha evolução, principalmente com esse novo treinador aí, que, cara, sinceramente falando, eu acho que o Amazonas não vai muito pra frente com esse treinador, não, hein? Sinceramente falando, não trouxe evolução nenhuma. Eu não vi nenhuma evolução aí do time do Aderbal Lana pra esse time aí, que equipe horrorosa. Cara, e olha que, sinceramente falando, eu acho que o time do Aderbal Lana ainda jogava mais do que esse time aí do Barros, né? Porque, olha, realmente horroroso o futebol do Amazonas, né? Realmente sem criatividade, cara. E olha que tem o Tavares ali, né? Que é um cara que é mais criativo, mas, cara, também nada, cocote muito mal também, cara. Sabe? É, horrível, né? Horrível, cara. Horrível mesmo. Isso me preocupa muito, né? Porque, cara,
o Amazonas, sabe, esse ano a gente espera que apenas a equipe lute, né, por um acesso aí na Série A, apenas lute, né. Se vai conseguir ou não, aí é outra história, né, mas, cara, pra esse futebolzinho que tá apresentando aí, olha, eu tenho péssimas intuições, né, quanto ao Amazonas na Série B, jogando esse futebolzinho aí, lamentável, né. Eu sou bem pessimista quanto ao Amazonas aí na Série B, jogando dessa forma, né, porque olha, pelo que eu vi aí dos outros times aí, o Amazonas vai ter que jogar bola. E também né, realmente valer o seu fator de casa, né? Jogando dentro de casa tem que se impor e tem que ir pra frente, né? Não pode pegar, jogar, será 15 minutos, depois recuar a equipe e ser dessa forma que é, né? Então realmente não dá, cara. Realmente não dá, né? Não dá realmente pra aceitar esse tipo de futebol do Amazonas, né? A gente sabe muito bem que a equipe pode jogar mais do que isso. Mas, sinceramente falando, olha, esse técnico vai cair. Sinceramente, se o Amazonas, por exemplo, empatar ou perder aí para Ferroviária, né? Vai ser o próximo compromisso daqui do Amazonas aí na Série B. É isso? Deixa eu só confirmar rapidamente aqui, pessoal. Isso, amigo, o jogo é dentro de casa, né? Deixa eu só confirmar rapidamente aqui, pessoal. Muito bem, tô com a minha colinha aqui, então é justamente isso, né? Amazonas versus Ferroviária no sábado às 18 horas, horário local, tá bom? E 19 horas, horário de Brasília. Confronto em que o Amazonas pode sim vencer, né? Jogando dentro do seu território, pode sim vencer, mas tem que jogar bola, né? Tá jogando nada e cá, como falei, né? Dentro de casa tem que se valer pela sua força. Deixa eu ver o próximo compromisso daqui do Amazonas. Deixa eu ver aqui, terceira rodada. Deixa eu ver rapidamente aqui, pessoal. O próximo adversário vai ser um adversário um pouco mais complicado, né? Que vai ser o América Mineiro. Então é o seguinte, pessoal. O Amazonas tem que vencer esse jogo contra a Ferroviária, porque senão, olha, vai ser complicado, né? Porque se empatar ou perder, cara, por mais que seja o início de campeonato, mas a situação já começa feia, né, pro Amazonas. E assim, né, uma coisa que eu sempre falo, né, acho que muita gente também fala isso, que, cara, o começo de campeonato dita muito como que vai ser o andamento da equipe dentro da competição. Se a equipe começar mal, para você se recuperar, porque esses pontos que você perde agora no início vai fazer falta lá na frente. Seja para conquistar título, seja para conquistar vaga aí na Série A, seja para lutar contra o rebaixamento. Então, é importante você somar o máximo possível de pontos assim logo no começo, para poder você não bater o desespero lá na frente, né? Como foi ali até o meio da temporada, né? Na Série B do ano passado, né? Porque o Amazonas também estava ali meio perigando ali a zona do rebaixamento. Inclusive entrou na zona do rebaixamento, né? Na Série B do ano passado. Então, olha, é complicado. Inclusive, o ano passado também o Amazonas começou perdendo, né? Começou perdendo dentro de casa pro Sport, se não me engano. Perdendo aquele jogo de 3-2, né? Então, praticamente está repetindo aí, por enquanto, a campanha. Mas, sempre falando, a gente quer que o Amazonas faça uma campanha melhor, né? Seja melhor do que do ano passado. Mas, assim, tem que vencer esse jogo aí contra a Ferroviária. Porque se empatar ou perder, olha, filho, fica complicado. E, sinceramente falando, tem que ter mudança, né? Tem que contratar, cara, né? Tem possibilidade de contratar, tem que contratar, porque principalmente esse ataque do Amazonas. Cadê o Sassá, cara? Sabe? Cadê o pessoal aí, sabe? Cara, é difícil falar. Mas a gente tem que torcer, né? Tem que torcer, tem que acreditar aí até o final que o Amazonas possa aí reagir no campeonato. Sei que, reagir, poxa, tá falando no começo da Série B, sim. Tem que reagir desde o começo, porque se deixa pra depois, né? Aí bate o desespero, aí fica complicado você reagir. E time desesperado é complicado, né? É muito complicado. Mas eu realmente espero que a diretoria também cobre desses jogadores e verifique a situação desse técnico, né? Que eu sinceramente não estou gostando nada. Foi campeão muito mais, como foi, teve uma sorte na final, mas nem sempre a sorte vai estar do lado da onça pintada, né? Tem que também valer da sua competência, né? Porque nem sempre a sorte vai dar do nosso lado, né? E a competência é que é, está acima do que a sorte, né? Porque só tem sorte quem tem é competente. Quem é incompetente não vai ficar o tempo todo dependendo da sorte. A sorte nem sempre vai aparecer, entendeu? Então, o Amazonas tem que se ligar, tem que acender o sinal de alerta dentro de já para poder assim a equipe não ficar passando sufoco aí dentro da competição, porque esse ano a Série B vai ser mais complicada. Como foi o nível da Série B é bem nivelado, né? Então, é importante ganhar o máximo de jogos possível e somar, né, o máximo de pontos possíveis aí para poder, se
não conseguiu acesso para a Série A, que pelo menos permaneça aí na Série B. Então é isso, pessoal. Esse que eu tenho que falar aqui do Amazonas. Ah, só para encerrar, pessoal, eu vou tentar trazer as reações dos melhores momentos aí dos jogos do Amazonas. Eu vou tentar trazer porque é meio complicado, porque a cada ano muda aí as diretrizes, né, aí das imagens, né, dos diretrizes de imagens aí da Série B, da Série A. Tá tendo muita mudança, né, quanto a isso no futebol brasileiro. Tanto é que tá uma bagunça, né? A gente não sabe nem pra onde a gente acompanhar os jogos, né? Às vezes tá na TV aberta, às vezes tá em canal de streaming, tá no YouTube, então é meio complicado, né? E esse ano saiu, né? Aí a maioria dos jogos da Série B aí do YouTube, né? Ainda tem alguns jogos, né, que são passados no YouTube, mas teve uma mudança, né? E são novos tempos, né, de transmissões aí no futebol brasileiro. Mas, sinceramente falando, eu acho que complicou mais, né? Minha opinião. Porque antigamente você ia certo, né? Você já sabia onde ia passar o jogo. Agora não. Você tem que sair catando, né? Onde que vai passar. Às vezes você procura em um canal, não tá passando nesse canal. Tem que ficar procurando, né? Então, como novas diretrizes, nem sempre quem tem o direito de imagem, ele permite que a pessoa utilize as imagens para poder fazer react ou usar, né? Ali para poder soltar no seu canal os mais momentos, enfim. Às vezes eles não deixam. Se a pessoa coloca, eles muitas vezes dão um strike, né? Aí no canal da pessoa. O que é o strike? É uma punição que a pessoa fica impedida de postar vídeo, de fazer, por exemplo, lives, né? No canal. Então é uma penalização bem pesada, né? Que o YouTube dá. Obviamente que a gente tem que esperar. Se não me engano, acho que não sei o tempo, né? Acho que é uma semana ou 15 dias, não sei. Não sei precisar para vocês isso, mas muitos canais tá pegando essas penalizações, né? Inclusive, tem um canal aí de um flamenguista, né? Que faz muito react aí, de reações, né? Não só de torcedores, né? Acompanhando os jogos, né? O próprio react dos reacts da partida, como também de transmissão de outros canais, né? E ele acabou, pelo visto, né? Pegando um strike aí. E isso realmente é bem chato, né? Porque acaba realmente é, prejudicando muito o andamento e o crescimento do canal, né? Então, como o canal aqui é pequeno, não tem tanta ainda dimensão assim, né? Posso assim dizer. Então, pegar um strike, né? Aqui realmente seria algo muito prejudicial para mim, né? Coisa que eu não quero. Então, por isso que eu estou estudando, ver se eu consigo fazer aí os react aqui dos melhores momentos da partida. Como eu vinha fazendo desde o ano passado, esse ano eu fiz pouco por conta disso, né? Por causa do medo de pegar um strike. Coisa que eu não quero, né? Porque senão realmente atrapalha até as transmissões. E sobre as transmissões, né? Do Campeonato Brasileiro da Série B, eu também estou vendo, né? Onde eu posso acompanhar aí para poder trazer o máximo possível dos jogos do Amazonas, né? Na Série B aqui, fazer as nossas transmissões sem imagens, tá bom? Lembrando que é sem imagens, somente a minha narração aqui dos jogos, tá bom? Então eu tô vendo como vai ficar para poder a gente começar de fato a fazer transmissões. Até porque como foi essas novas diretrizes aí de diretrizes de imagem, acaba atrapalhando porque a gente tem que ficar correndo atrás, né? E como eu falei, muitas vezes dá bom, às vezes não dá bom, né? Até porque os sinais de streaming, né, é meio complicado. Tem uns que roda lisinho, né? Você acompanha lisinho a transmissão e tem outros que trava demais. E isso acaba atrapalhando muito quem tá fazendo narração, né? A gente trava, como vocês têm imagem, aí fica sendo narração e o pessoal reclama, já sai, enfim. O pessoal é exigente aqui no YouTube. Tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Tinha que dar esses recados aqui finais. Muito obrigado, pessoal, a todo mundo que acompanhou o vídeo. Não se esqueça de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. E se você não for inscrito, já se inscreve aqui no canal. Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que vem ajudando o canal. Deixa um like e se inscrevendo aqui no nosso canal. Então é isso. Muito obrigado por tudo, pessoal. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!